Eu quero falar com você durante esse mês de novembro sobre a necessidade de você entender e viver a visão de Deus para a sua vida. Pastor, eu tenho uma visão para minha família. Amém, Deus te abençoe, prospere com isso. Eu tenho uma visão para os meus negócios. Glória a Deus, que você cresça, prospere. Mas entenda que Deus tem uma visão para você. E você tem que viver a visão de Deus. Porque quando você vive a visão de Deus, você alinha o teu propósito com o propósito de Deus. Sabe o que acontece? Um canal de um fluir da graça e do favor de Deus acontecerá sobre a sua vida. Então, quando você alinha o seu propósito, a sua visão com a visão de Deus, ou melhor, quando a sua visão e o seu propósito está alinhado com a visão e o propósito de Deus, há um canal e um fluir de graça e favor sem cessar. E aí você vai perceber que áreas da sua vida começarão a ser abençoadas e prósperas. Vai começar a acontecer coisas na sua vida que estavam travadas e serão destravadas. Por quê? Porque você está alinhado à visão de Deus. E eu quero começar com um princípio, o poder do relacionamento. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso. Esse livro, todas as pessoas que se tornam líderes de GR, co-líderes de GR, anfitriões de GR, gestores, evangelistas, pastores, todos têm que ler, porque conta a história de como nós caminhamos dentro da visão de evangelismo de Jesus, porque é um princípio. Você sempre vai prosperar quando você estiver debaixo de princípio. Se você caminha debaixo de um princípio, a prosperidade vai te alcançar. Lei da semeadura, você está semeando, a colheita vai te alcançar. A lei do amor, ame o teu próximo como a você mesmo. A bênção de Deus, a Bíblia diz, disso depende todas as leis e os profetas, ou seja, todas as promessas vão começar a fluir sobre a sua vida quando você entende o princípio, a lei do amor, a lei do perdão, o princípio do perdão. Ou seja, todas as vezes que você estiver debaixo de um princípio, você vai prosperar. E esse é um dos maiores princípios, que é a visão de Deus para a sua vida, o poder do relacionamento. João capítulo 17, versículo 20 em diante diz assim: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam... Nossa, me senti sozinho no culto hoje. Um respondeu um. Deixa eu te explicar, não é porque está escrito um que é só para um responder. Você não estava prestando atenção, você estava no WhatsApp. Eu estava lendo e tu estava no WhatsApp. Você foi abrir a Bíblia no celular, viu que tinha mensagem, foi ver a mensagem. Olha ali balançando a cabeça, ó. Tá, larga esse negócio, presta atenção. Vou começar de novo para te ajudar. Você ser perdoado por Deus essa manhã. João capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por esses. Jesus está fazendo uma oração e dizendo: Deus, eu não oro somente por esses que estão aqui, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então naquele dia, 2000 anos atrás, Jesus estava orando por você. Amém? Para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, Deus quer que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com Deus. E quando nós formos um com Ele, nós formos um entre nós, o mundo saberá quem é Jesus, conhecerá o poder dEle, conhecerá a graça dEle, conhecerá a salvação, conhecerá a manifestação do poder dEle. E olha só o que ele diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes.
Ou seja, Deus deu uma glória a Jesus, e Jesus está dizendo assim: e eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam como nós somos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Essa unidade, ser um, o poder do relacionamento, o poder da concordância, isso nos torna prósperos, isso nos leva a viver, e isso é o que Jesus disse, perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Existe um poder sobre a terra, que é o poder do relacionamento, é o poder da unidade. Nada na terra pode ser maior do que esse poder. Existem poderes que Deus colocou nas nossas mãos. Por exemplo, existe o poder da fé, existe o poder da palavra, que nós podemos declarar a palavra de Deus, existe o poder da oração. Isso são poderes, sim, são poderes, mas existe um poder maior, o poder da concordância. Por quê? Porque a oração de um tem poder, mas quando vocês oram em 2 ou 3, a fé ela tem poder, mas quando vocês unem a fé de 2 ou 3, a oração, a palavra declarada, ela tem poder, mas quando 2 ou 3 entram em concordância, nada pode te parar, tudo que você pedir será respondido. Ou seja, o poder da concordância, ele é maior que o poder da fé, ele é maior que o poder da oração, ele é o maior do que o poder da palavra. Por quê? Porque ele amplifica esses poderes. Isso você precisa entender, que é o caráter e a essência de Deus. Nós temos um único Deus, mas ele é trino. Então o caráter e a essência de Deus é a concordância, é a unidade, é o poder do relacionamento. Quando nós entendemos isso, nada pode nos parar. Quando nós conhecemos isso, nada pode nos deter. Todo casal deveria passar por um curso de treinamento, de relacionamento e unidade. Fazer um legendários para casal. Mas vai só você e sua esposa 3 dias na montanha sozinho, sem comida, só com uma faca e um cobertor. Aí depois você decide se você quer casar ou não quer. O poder da concordância, quando um casal entende isso, nada pode parar, nenhum dos planos que eles têm, nada pode detê-los. Quando um casal anda em unidade, não existe plano, não existe projeto, não existe absolutamente nada que eles estabeleçam que não aconteça, porque nada e ninguém, na terra ou nos céus, pode pará-los. Ouça isso. Lembra da Torre de Babel? Gênesis capítulo 11 fala que os homens decidiram construir uma torre bem alta, porque se viesse novamente o dilúvio, eles não morreriam. Mas Deus disse para eles não construírem. Mas eles se uniram e começaram a construir. E naquele texto de Gênesis capítulo 11, tem algo poderoso que diz assim: e eles eram, assim quando eu mostrar o dedo, não é a número 1, aquela que tu era viciado, é só para você dizer 1, pode dizer 1 que não é pecado. A Bíblia diz que eles se reuniram para construir a Torre de Babel, e eles eram, e tinha uma só mente, falavam uma só língua, e tinha um só propósito. Olha que loucura isso. Gênesis capítulo 11, versículo 5. O Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, disse quem? Disse quem? Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso.
em breve, se eles continuarem nessa unidade, se eles continuarem nessa concordância, em breve, nada poderá impedir o que planejam. E aí vem algo que choca quando você entende. Aí Deus diz: desçamos e os confundamos, porque senão ninguém poderá detê-los. Mas espera aí, quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Mas Deus está dizendo que ninguém vai poder detê-los? Então Deus se incluiu nisso. E Deus diz: vamos descer logo e dividi-los para que eles não sejam um. Porque se eles continuarem sendo um, eles entram no poder da concordância, no poder da unidade, que é o caráter de Deus, que é o maior princípio, que é o princípio mais poderoso do que a fé, a palavra, a oração. E se eles entrarem nesse nível de concordância, Deus está dizendo, não sou eu não, está escrito em Gênesis, nem nós poderemos deter esse povo mais. E aí Deus entra e dá a cada um uma língua diferente. E aí deixou de existir o quê? Unidade. Um pedia tijolo, o outro levava pedra, e um pedia água, o outro trazia palha. E eles começaram a discutir e a brigar, abandonaram a torre e foram embora. Consegue entender o que é o poder da unidade? O que é o poder da concordância? Deus desce à terra. Em nenhum lugar você vê Deus dizendo: desçamos. Deus desce para impedir eles, porque se eles continuassem debaixo do princípio que Deus estabeleceu, nada e ninguém poderia detê-los. Jesus, ele mostra o que é o poder do relacionamento. Jesus, ele mostra o que é o princípio do reino de Deus. Como que o reino de Deus faz para se manifestar. Mateus capítulo 18, versículo 18. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, o poder da concordância, o poder da unidade, é quando vocês se unem em concordância. Aquilo que vocês ligarem na terra está ligado nos céus, aquilo que vocês desligarem na terra está desligado nos céus. Olha o nível de poder que nós temos quando estamos unidos, quando nós estamos conectados. O poder da unidade, o poder da concordância. Concordância, aliança, relacionamento, gera poder. Diga isso: concordância, aliança, relacionamento, gera poder. E ninguém pode te deter, ninguém pode te parar. Meu Deus, tem alguém casado aqui, a tua esposa está do teu lado, diga eu. Pega aí na mão dela e diga: amor, olha aqui para mim. Eu não escutei você falando não. Amor, olha aqui para mim. Se eu e você tiverem concordância, em aliança, unidos, em relacionamento, nada vai nos parar. A gente vai ser grande. Não achei empolgação da parte da sua esposa não. Achei que tua esposa ia largar um beijão em você já de cara. Acho que ela não está crendo em você não, meu filho. Acho que você vai ter que ajustar os ponteiros aí, para ela começar a acreditar nesse negócio. Querido, nada é mais poderoso na face da terra. Isso é um princípio. Olha o que diz Mateus capítulo 18, versículo 19. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto. Em qual assunto? Em qual assunto? Qualquer assunto. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus.
Jesus criou o poder da concordância, Deus criou o poder da concordância, para que ninguém vivesse isolado, para que ninguém vivesse excluído. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos conquistar qualquer coisa. E agora eu estou falando muito, muito sério. Pegue na mão da tua esposa, coitado de quem não está casado, mas vai, pega na mão da tua esposa aí, e diz: amor, sabe aquele assunto? A gente entra em concordância agora, Deus já nos deu, está feito, está ligado, nada, nem o céu, nem a terra, vai nos parar, tomamos posse agora, em nome de Jesus. Sai o beijão ou não sai? Já está melhorando, até o final do culto a coisa melhora. Mateus capítulo 18, versículo 20, pois onde se reunirem, vocês só conhecem, tá, isso aqui é 2, diga 2, e esse aqui é 3, tá, obrigado. Mateus 18, 20 diz assim: pois onde se reunirem, ou em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você pode buscar a Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas a pessoa de Jesus, ela estará presente aonde existir concordância, unidade, e nada poderá ficar. Sabe o que isso significa? Quando você na sua empresa começar a orar em unidade, quando você na sua casa começar a orar em unidade, seja com a sua esposa, seja com seus filhos, seja os irmãos, seja aonde você trabalha, com seu chefe, com seu funcionário, com seu patrão, Deus vai se manifestar e as trevas serão dissipadas, as trevas vão ter que fugir, porque a luz, a graça, a glória dele vai se manifestar. Pelo amor de Deus, estenda a tua mão e diga: eu tenho poder. E eu vou usar poder da concordância. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem do que, porque tem melhor salário para quem trabalha. Sabe o que isso significa? Isso é o poder da concordância, da unidade. Isso é o que nós chamamos de sinergia. Nos Estados Unidos eles têm o hábito, todas as casas têm muito gramado, e as pessoas têm o hábito, a mão de obra sempre muito cara, isso desde a pessoa simples até a pessoa muito rica, ele tem o hábito, ele mesmo cortar a grama da casa, maquininha, tratorzinho. E lá na igreja tinha 2 membros que eram vizinhos. Quando ele ia cortar a grama, ele passava o sábado o dia inteiro cortando a grama. E ele olhava para o irmão, que era vizinho, e ele via que ele passava o dia inteiro cortando a grama, quando ele ia cortar. Aí um dia ele chamou e disse assim: vamos cortar a grama juntos? A gente vai gastar o dia inteiro para cortar a grama, mas a gente vai conversando, eu vou para aí, levo minha máquina, nós 2 cortamos, depois a gente vem para cá, e aí tá bom. No mesmo horário, 7 horas da manhã, eles foram, e os 2 foram para a casa do vizinho da esquerda, cortaram a grama, conversando e tal, terminou, já emendou, já veio para a casa do lado. Quando terminou era meio-dia. Um cortava a grama o dia inteiro, o outro cortava a grama o dia inteiro, mas quando os 2 foram cortar juntos, não deveria cortar as 2 gramas o dia inteiro? Por que cortou somente a metade do dia? Existe um poder na sinergia. A Bíblia diz: quando você trabalha sozinho, você ganha um salário, mas quando trabalha 2 em concordância, o salário é muito maior. Você pode tentar fazer algo sozinho, vai dar certo, mas se você fizer em concordância, em unidade, o resultado é muito maior do teu trabalho. Olha o versículo 10: porque se caírem
um levanta o companheiro, ai porém de quem estiver só, pois caindo não há quem o levante. A sua jornada, o seu caminho, e aí eu estou falando de casado, aí eu estou falando de irmão, aí eu estou falando de sócio, aí eu estou falando aonde você trabalha, se você está conectado com o teu chefe, com o teu líder, com o teu patrão, se você está conectado com o teu sócio, com a tua esposa, com o teu marido, os irmãos, se você está conectado na obra de Deus, não importa onde você estiver, se você fizer isso, a Bíblia diz, não importa qual o problema que vier, ainda que venha um problema e derrube alguém, tem o outro para levantar, você não ficará caído, você não vai falir, você não vai separar, você não vai quebrar, você não vai perder, sempre em unidade, você vai prosperar. Olha o versículo 11, também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Ou seja, um tem uma capacidade de gerar na vida do outro aquilo que ele necessita. A Bíblia diz, como o ferro com o ferro se afia, faca na chaira ali, ó, para fazer o churrasco. Assim é o homem a seu amigo. Quem tem relacionamento, quem anda em unidade, cresce muito mais. Porque sempre alguém tem algo para te esquentar, alguém tem algo para te ajudar, alguém tem algo para completar aquilo que você é. Ninguém é suficiente em si mesmo, todo mundo precisa de alguém para crescer e prosperar nessa vida. Olha o versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Querido, escuta o que eu vou te dizer. O sucesso da vida, o crescimento, a prosperidade, ela está ligada aos relacionamentos que você tem, aos relacionamentos que você constrói. Os relacionamentos, e não estou falando de amizade, eu não estou falando de marido e mulher, eu estou falando de concordância, porque tem amigos que não entram em concordância, tem marido e mulher que não entram em concordância, tem sócios que não entram em concordância. Isso é a maior ruína, é a maior desgraça para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. O poder da concordância, não basta estar junto, o poder da conexão, o poder da concordância, te faz alcançar, te faz prosperar, te faz ir além. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é pautada no poder do relacionamento, é pautado no poder da concordância, é pautado no poder da unidade. A concordância, ela gera um poder que um homem só não possui. A concordância gera um poder que uma pessoa sozinha, única, nunca vai conseguir alcançar. Por isso Jesus disse, quando 2 ou 3 eu vou estar, quando 2 ou 3 ligar, meu Pai vai responder. Ou seja, ele está dizendo, um sozinho nunca alcançará o maior nível, o maior poder, a maior autoridade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 30, como poderia ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, espera aí, é a história de cortar a grama, um corta em um dia, o outro corta em um dia, os 2 juntos, cortam os 2 em meio dia. Como pode ser isso? Aqui está dizendo, como pode ser que um persegue 1000, 2 perseguem 2000, não, 2 perseguem 10.000, isso é o poder da concordância, é a sinergia. E é interessante que ele diz, e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera, o Senhor os não entregará. O que acontece? Se Deus não colocar a mão dele sobre a unidade, você nunca vai prosperar. Explico, você sozinho tem um limite. Quando você está em concordância e unidade, a terceira dobra, Deus se manifesta.
E aí passa a não ser somente dois, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer área. Aí já não é só dois, porque aí entra a manifestação de Deus. Por que entra a manifestação de Deus? Porque é o princípio dele. Diga, debaixo de princípio, todos prosperam. Então, se você entra debaixo de um princípio, o que que acontece? Deus que estabeleceu o princípio, se manifesta. Ser um é ser sozinho. Ser dois é ser três. Você atrai a presença de Deus. Mulher, põe a tua mão assim. Marido, põe a mão em cima dela. Hoje devia ser encontro de casais. Mulher, põe a mão assim. Marido, põe a mão em cima. Marido, olha para a tua esposa e diga: quando eu ponho a minha mão sobre a sua, em concordância, a mão de Deus se manifesta. Agora não era hora de beijo. Consegue entender que debaixo de princípio todos prosperam? Quem anda isolado cai. Isso é o que está em Gênesis. Quando eles romperam a unidade, a torre parou, tudo desabou. João capítulo 10, versículo 30. Jesus, ele trabalhou nessa terra dentro de um princípio da concordância. E em João capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos. O poder da concordância, o poder da unidade é o que te torna mais forte. Você vai sair daqui hoje, você vai colocar o teu relacionamento conjugal em ordem, em linha, em acordo. Não é que Deus não está te respondendo, é que vocês estão quebrando um princípio. Você vai sair daqui amanhã no lugar onde você trabalha, você vai entrar em ordem, em linha. Na sua casa, filhos, pais, no trabalho, no ministério. Quando nós começamos o GR, o grupo de relacionamento, nós usamos o princípio de evangelismo de Jesus. Está lá em Lucas. E o Senhor chamou os 72 discípulos e disse: vai de dois em dois. Ele não mandou eles evangelizarem, ele mandou eles andarem debaixo de um princípio da unidade, princípio da concordância. Vai de dois em dois, de casa em casa. E a Bíblia diz que quando eles voltam, a Bíblia diz que Jesus fica cheio do Espírito Santo e diz: eu vi Satanás cair como um relâmpago nos céus. Os mortos ressuscitaram, os cegos enxergaram, os aleijados andaram. E aqueles discípulos não eram como os apóstolos. Os apóstolos conheciam mais a Deus, tinham mais intimidade com Deus, orava mais, conhecia muito mais a palavra. Eles não, mas eles andavam debaixo de um princípio. Hoje na igreja, nós temos os GRs, que são os grupos de relacionamento, e são centenas espalhados. Ali tem 2 líderes. Então todas as vezes que os 2 se colocam na frente daquele grupo de 8, 10, 15, 20 pessoas e vai orar, a mão do Senhor está sobre a mão deles. Por isso acontece tanta coisa no GR, por isso acontece tanta bênção, tanta resposta, por isso acontece tanto mover de Deus. Porque na igreja nós não inventamos, nós apenas caminhamos debaixo de princípio. E quando a gente anda debaixo do princípio, o que acontece? A gente prospera.
Se você hoje não faz parte de um grupo de relacionamento, alinha a tua visão com a visão de Deus. Deus não te salvou para viver isolado. Você vem à igreja no domingo e você recebe uma palavra, uma direção, celebra, adora, recebe oração, está tudo certo, mas você pode ir além. Você pode estar num grupo de relacionamento e a tua visão estará alinhada com a visão de Deus. Você estará em concordância, em unidade, e ali todas as coisas que você precisa, você ora junto, e ali jejua junto, e ali usa fé junto, e ali declara a palavra juntos. E de repente você vai começar a ver as coisas na sua casa romper, as coisas no seu trabalho romper, e de repente um está sendo curado, e o outro está recebendo um milagre. E por que isso está acontecendo? Porque você está debaixo de um princípio. E quando você estiver debaixo de um princípio, é pesado o que eu vou falar, mas é isso mesmo, Deus tem obrigação de te abençoar. Que isso, pastor? Não fala assim de Deus. Ei, não sou eu que estou falando dele. Ele que estabeleceu o princípio, ele disse: faça prova de mim, para ver se eu não vou te abençoar. É ele que se desafia. Por isso, existem pessoas que entram na igreja e passam anos, e a vida é igual, o casamento é igual, a família é uma bagunça, as finanças, e de repente tem gente que entra na igreja e você olha e fala: uau, o que está acontecendo? Meu Deus, olha o casamento, olha os filhos, nossa, trocou de carro, uau, abriu uma empresa, que legal, porque está debaixo de um princípio. Nada no mundo é mais poderoso do que o poder da concordância. Alinha tua vida com a tua esposa, alinha a tua vida com os teus filhos, com os teus pais, alinha a tua vida com quem você trabalha, sócio, parceiro, patrão, funcionário, alinha, porque quando você colocar a mão, e ele colocar a mão do Senhor estará sobre vocês. Fica em pé, eu quero orar por você.